Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 50, por Entre Laços. Lembrando, este é um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos todos, vão lá no aplicativo da Bíblia, entrem na parte do ano bíblico, leiam o capítulo completo ou escutem o audiobook, que vai ser fundamental para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá então. Desejar de Todas as Nações, capítulo 50. Por Entre Laços. Todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém foi vigiado de perto por espias. Dia a dia eram tentados novos ardis para reduzi-lo ao silêncio. Os sacerdotes e principais estavam à espreita para o enlaçar. Faziam planos para detê-lo por violência. Mas isso não era tudo. Queriam humilhar diante do povo esse rabi galileu. Os líderes religiosos daquela época, movidos pelo espírito de Satanás, buscavam o tempo todo fazer com que Cristo tropeçasse através da violência, através da astúcia, ficavam vigiando ele o tempo todo, assim como nós hoje somos vigiados também o tempo todo, somos espetáculo para o mundo. No momento em que eu e você tropeçamos, com certeza vem aquele dedo para apontar. Tá vendo? Você fazendo errado. Você que se diz cristão, diz que ama Deus, diz que guarda os mandamentos de Deus, tropeçando de novo, sendo impaciente, reclamando no trânsito e tantas outras coisas mais. Pequenas faltas, mas que fazem uma grande diferença quando nós, verdadeiros filhos de Deus, que buscamos guardar e obedecer toda a palavra de Deus, sentimos isso, porque as pessoas olham para nós esperando algo diferente. Quando tropeçamos, nos tornamos iguais e apontam o dedo e nos humilham. E assim segue a vida do cristão que ainda luta e labuta aqui nessa terra. Devemos sim buscar, confiantes de que Deus vai fazer a transformação em nós, de nos tirar de fato das garras do pecado, de que possamos viver em Cristo e Cristo faça com que você não tropecemos mais. A percepção e o apreço da verdade, disse ele, depende menos da mente do que do coração. A verdade deve ser recebida na alma. Exige a homenagem da vontade. Se a verdade pudesse ser submetida unicamente à razão, o orgulho não serviria de obstáculo à percepção da mesma, mas deve ser recebida mediante a operação da graça no coração, e a sua recepção depende da renúncia de todo pecado que o Espírito de Deus revela. E aqui um ponto que você temos de ter ciência. Não importa, principalmente você que está vendo a pessoa errando, que você quer ensinar o certo, quer mostrar o caminho de Deus, a razão, não importa você pegar todos os textos bíblicos falando para a pessoa, você pode vencer o pecado, você não vai mais pecar, está aqui escrito. Cristo vai viver em ti e você não vai pecar. A pessoa pode ter toda a lógica escrita ali na Bíblia, mas não é a razão que convence, porque pela razão ela aceitaria, mas é o emocional, é o coração, como diz o escrito, que rejeita a verdade. Então, quando nós pegamos para alguém que não conhece ou que não aceita o sábado, mostramos verso após verso, pegamos os versos que eles tentam usar para distorcer, mostramos, explicamos, a pessoa vai olhar e falar: não aceito, é mentira, você está enganado. A razão não convence. Se não for o Espírito de Deus de fato movendo os corações para que eles aceitem a razão, para que eles abdiquem do próprio eu, eles não aceitam a mensagem, não aceitam a verdade. Se eu e você formos tentar convencer alguém, ou alguém tentar nos convencer pela razão, mostrando os textos, mostrando os versos, mostrando a verdade de fato, se o Espírito de Deus não nos mover, não mover as pessoas, essas pessoas, eu e você, não aceitaremos a verdade. O que busca sua própria glória está falando apenas de si mesmo. O espírito de interesse egoísta trai sua origem, mas Cristo buscava a glória de Deus, falava as palavras de Deus. E assim eu e você, como Cristo, como exemplo, devemos não buscar a nossa própria glória, não falar de nós, mas falar de Deus, a palavra de Deus. E muitas vezes eu e você
Vamos cantar, vamos pregar. Ou vemos pessoa fazendo isso e fala, não é para me engrandecer. Aí começa a falar as virtudes dela lá no público. Não é para me achar melhor que ninguém, mas olha tudo isso que eu faço. Não era para isso, mas quando ela faz isso, ela está ali mostrando justamente o Espírito que está ali. Devemos, de fato, permitir que o Espírito de Deus transforme a nossa vida, porque se depender de nós mesmos, seremos sempre esses egoístas vaidosos querendo trazer a glória para nós. Olha como eu sou grande, olha o que eu fiz, olha o que eu faço. E Deus sendo deixado de lado. Cristo deu aos rabis uma prova de sua divindade, mostrando que lia o coração deles sempre, desde a cura de Betesda, vinha tramando sua morte. Estavam assim quebrantando a lei que professavam observar. Nós vemos aqui os líderes religiosos movidos com o interesse de destruir a Cristo, porque ele pregava a verdade e desconstruía as mentiras deles. Nós vemos eles aqui tramando a morte de Cristo, eles quebrando a lei de Deus. Muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja, nós fazemos isso. Dizemos professar uma coisa, dizemos fazer uma coisa, mas por interesses egoístas nós quebramos aquilo. Muitas vezes o jovem hoje, infelizmente, pelo seu próprio prazer, pelo seu ego, pela sua vaidade, quebra a lei de Deus quando diz: não tenha sexo fora do casamento. E não é uma coisa fácil de, principalmente no dia de hoje, onde a TV está embutida em todos os lares, é muito comum. E o jovem, desde pequeno, desde criança, assistindo aquelas cenas de lascívia e praticamente uma pornografia na televisão, desde o horário da manhã até o horário da noite. Ele cresce com aquilo, ativando e incentivando os hormônios, e quando ele chega na idade da adolescência, da juventude, não consegue controlar e acaba caindo em pecado. Quantos jovens nós não vemos nessa situação? Muitas vezes, eu e você quebramos a lei de Deus pelo nosso próprio prazer ou pelos nossos interesses. Quantas pessoas você não diz que guarda o sábado, mas que por algum momento, alguma coisa ali dela, ela quebra o sábado porque é conveniente a ela. Eu conheci um caso que aqui nos países, em alguns países aqui da América Latina, não lembro ao certo, acho que é no Peru especificamente, ou algum país aqui, eu não lembro certo, mas vieram 2 missionários de fora aqui fazer uma semana de oração na minha igreja. E no sábado à tarde, um desses missionários foi visto por um irmão saindo da padaria comprando pão. E o irmão, sem entender, irmão, o que você está fazendo? E ele, no país dele, isso é normal, eles quebram a lei de Deus para satisfazer a vontade deles de comer. Se eles querem comer alguma coisa no sábado, eles vão lá e compram. Errado. Mas nós vemos o egoísmo impregnado e quebrando a lei de Deus por ignorância, talvez, mas acontece muitas vezes por consciente. Eu sei que estou fazendo errado, mas pela minha vontade, pelo meu prazer, pelo meu desejo, eu assim o faço. E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? Jesus falou para os fariseus ali. Como um relâmpago, essas palavras revelam aos abismos o abismo de ruína em que estavam a ponto de imergir. Sentiram-se por um instante cheios de terror, viram achar-se em luta contra o poder infinito, mas não queriam ser advertidos. A fim de manter sua influência sobre o povo, era preciso ocultar os desígnios homicidas que tinham. E muitas vezes, dentro do nosso meio, ou nós mesmos, caímos nessa falta, para que a igreja não me olhe torto, para eu continuar pregando, para eu continuar cantando, para eu continuar sendo um professor de escola sabatina, um líder de algum ministério. Eu oculto os meus pecados, oculto os meus interesses, oculto as coisas que eu faço ilícitas, para continuar mantendo minha aparência, o meu cargo, minha influência. Muitas vezes nós somos advertidos, vamos à igreja, vemos um sermão falando que vai contra tudo aquilo que praticamos. E ainda assim, nós ignoramos porque não queremos ser advertidos. Muitos dos irmãos, quando veem uma palavra que vai contra aquilo que eles acreditam, eles rejeitam a verdade porque
o meu eu, o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho não me permite aceitar a verdade, porque ela vai contra aquilo que eu quero, contra os meus desejos. Quantas pessoas não rejeitam qualquer mensagem referente à reforma de saúde porque não querem abandonar a carne? Rejeitam qualquer mensagem referente a alguns tipos de música porque não querem parar de ouvir a música do mundo ou as músicas mundanas que estão dentro da igreja. Quantas vezes isso não acontece? Triste, mas é assim que nós nos tornamos cada vez mais endurecidos à verdade, nos agarrando naquilo que desejamos, naquilo que queremos. Muito dentre os ouvintes de Cristo, moradores em Jerusalém, não ignoravam as tramas dos principais contra ele, e por uma força irresistível sentiram-se atraídos para Jesus. Assaltava-os a convicção de que ele era o Filho de Deus, mas Satanás achava-se pronto a sugerir dúvidas, e para isso estava o caminho preparado pelas próprias ideias errôneas que tinham quanto ao Messias e a sua vinda. Acreditava-se em geral que Cristo havia de nascer em Belém, mas depois de algum tempo desapareceria, e a sua segunda aparição ninguém saberia de onde ele vinha. Mas poucos sustentavam que o Messias não teria nenhum parentesco. Não poucos sustentavam que o Messias não teria nenhum parentesco natural com a humanidade. Então aqui nós vemos que as pessoas, elas viam a Cristo, acreditavam que ele era o Messias, mas aí vinha Satanás com as suas ideias, através de pessoas, através dos líderes, através de falsas demagogias, falsos ensinos que eles consideravam ser verdades, que foram ensinados desde a infância, começavam a querer entrar em conflito. Viam a Jesus, acreditavam que Jesus era o Messias, mas quando via, mas eu conheço a origem dele, eu sei de onde ele veio, eu sei o que ele fez, ele viveu a vida inteira lá em Nazaré, filho de José, carpinteiro. Eles não conseguiam compreender como aquele seria o Messias. Viam as suas obras, acreditavam que ele era o Messias, mas não iriam aceitar por conhecer a sua história, a sua vida. Tony, vem cá. Faziam comparações desdenhosas entre a glória aí descrita e a humilde aparência de Jesus. As próprias palavras da profecia eram pervertidas de modo a sancionar o erro. A Bíblia, a palavra de Deus, sendo usada para confirmar erros. O que nós vemos hoje, o tempo todo, em várias igrejas, dentro da nossa igreja, pessoas usando a Bíblia de forma errônea. Deus não força os homens a abandonarem a sua incredulidade. Acha-se perante eles a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cumpre-lhes decidir qual aceitarão. Deus não vai forçar você, não vai me forçar, não vai forçar o seu irmão, não vai forçar ninguém a abandonar a sua incredulidade. Os fatos estão aí. A Bíblia se prova dentro da Bíblia, através da ciência, através da história, através de tantas formas que a Bíblia se prova. Nós vemos lá, pegar Daniel 11, um relato perfeito de como a história iria acontecer e aconteceu. Nós pegarmos ali alguns trechos, eu já tenho um vídeo aqui convertendo um ateu através da Bíblia, tem aqui no canal, mostrando pontos dentro da Bíblia que mostram, através da ciência e da história, a Bíblia se provando fiel e verdadeira, comprovando Jesus. Nós vemos pessoas que estudaram, tem um livro e um filme em defesa de Cristo, onde um ateu queria convencer a sua esposa de que Deus não existia. Começou a tentar, ele era um jornalista investigativo e começou a pesquisar e ir a fundo, procurou médicos, historiadores, tudo, e no final ele tinha ali a verdade escrita, a verdade clara e cristalina. Cristo existiu, Cristo é Deus. E aí ele tinha que fazer a opção, aceitar ou rejeitar. Ele aceitou, mas muitos de nós, com isso em nossas frente a frente, com a luz e as trevas, acabamos ficando com as trevas porque temos medo de aceitar a luz, porque não queremos uma mudança nas nossas vidas. Estamos acomodados, enraizados deste mundo, conformados com as coisas que aí estão. Já você vê aquelas notícias, como a notícia recente, um médico estrupando as mulheres grávidas, dando à luz. Nós vemos notícias assim, pessoas se matando por políticos. Nós vemos esse tipo de notícia e já não incomoda mais tanto, já estamos conformados, esse mundo é normal já, essas coisas. Então,
vamos criando as raízes aqui nesse mundo. É desígnio de Deus que não se decidam por impulso, mas pelo peso da evidência. Temos muita evidência. Temos evidência suficiente para tomarmos uma decisão hoje, ao lado de Cristo, se assim quisermos. Comparando cuidadosamente Escritura com Escritura. Comparando a Bíblia, com outros escritos mesmo de fora, é impossível refutar a Bíblia. É impossível refutar e tirar a veracidade da Bíblia. A Bíblia é o livro que é mais confiável do que muitos outros que são aceitos aí por ateus e afins. Quem quer que estude a Bíblia com oração, desejando conhecer a verdade, a fim de obedecer-lhe, receberá divina iluminação. Este compreenderá as Escrituras. Aqui está a chave. Se você quer aprender de Deus, quer aprender a palavra de Deus, quer aprender com Deus, estudar a Bíblia com oração. E o Espírito Santo vai nos direcionar a todo o entendimento. Eu e você não devemos ter medo de estudar, não devemos ter preguiça. Não devemos arranjar ou não arranjar tempo. Eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Preguiça, desculpas e essas coisas vão nos deixando cada vez mais presos aqui nesse mundo. Todos nós, se tirarmos alguma das coisas que fazemos durante o dia, com certeza vai ter tempo. Eu durmo 12 horas por dia. Não precisa dormir tanto assim. Depois de adulto, com a criança, até acho que os 8 anos, ou 12, precisa dormir um pouco mais. Mas um adulto, 8 horas de sono, de 6 a 8 seria, não sei, tem que estudar e pesquisar, e irmão ficar livre para isso. De 6 a 8 horas é o ideal de sono para um adulto. Mais que isso é ruim, menos que isso é ruim também. Adequar o meu sono, quanto tempo você não gasta vendo besteira na internet, nas redes sociais, assistindo televisão, os programas que não edificam, vendo filmes e séries deste mundo? Quanto tempo você não gasta com lixo, com as raízes deste mundo, se enraizando aqui, assistindo e contemplando as obras de Satanás, em vez de contemplar a Deus? Eu tinha mais texto aqui, já estamos chegando a 17 minutos, eu vou pular para a gente chegar ao final. Aqui. Isso foi para ela o início de uma nova vida. Aqueles líderes trouxeram uma mulher e jogaram aos pés de Jesus. E aí Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atira o primeiro pedra. Está bem mais completo o relato lá no livro. Leiam o livro, estudem, busquem. Tem a ferramenta para vocês aí, o aplicativo. Vai lá. Isso para ela foi início de uma nova vida, de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus. No reerguimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Curou a moléstia espiritual que traz a morte eterna. Jesus quer fazer essa cura em mim hoje, em você hoje. Curar-nos dessa ferida mortal que nos enraiza no pecado, que nos enraiza nesse mundo. Jesus quer me dar uma nova vida, quer te dar uma nova vida, quer que mudemos de fato a nossa vida, que nos entreguemos a Ele. É esse milagre que Ele quer fazer hoje. Não é a sua cura física, não é seu emprego, não é o seu trabalho, não é a sua família, nada disso. Jesus quer curar o seu problema espiritual. Jesus quer te dar uma nova vida. As outras coisas podem vir a ser uma consequência dessa cura que eu e você precisamos. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. É isso que Jesus quer fazer conosco. Este ato de perdoar essa mulher e animá-la a viver vida melhor resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus, conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento da culpa. Procura não condenar, mas salvar. É exatamente essa obra de Cristo que Ele quer fazer hoje na minha vida, na sua vida. Não quer passar a mão para os seus pecados. Você está pecando, você está errado. Jesus não quer passar a mão para o seu pecado. Jesus quer mostrar que você pode abandonar e que há perdão e há vida sem o pecado, vida eterna. Jesus quer nos curar desse negócio de ficar pecando e nos enraizando nesse mundo e contemplando as coisas deste mundo e achando que é bom e normal.
Jesus quer curar isso em nós, essa ferida que o pecado nos traz, uma ferida que nos levará à morte eterna se não for curada. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria para essa transviada mulher, mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece na fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão, pronto a ajudar. E assim eu e você devemos fazer com as pessoas ao nosso redor também. Quando vemos um irmão que caiu, estender a mão e ajudar. Não passar a mão em cima do pecado, dizendo, ai, tudo bem, coitadinho. É um pecador, adulterou, coitado, acontece. Não é isso. Reprovar o pecado sim, mas estender a mão para ajudar o irmão e entender que há perdão e a vida em Cristo. Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. Se você vê o erro e você fecha os olhos, ignora, essa não é obra de Cristo. A obra de Cristo é repreender sim e mostrar o caminho certo, o caminho que é Cristo. Eu e você não devemos ser condescendentes com o pecado, com o nosso pecado e com o pecado dos outros. Se nós vemos um pecado, devemos buscar ajudar essa pessoa a abandonar isso, levá-la a Cristo, que é Cristo que vai fazer a transformação de abandonar o pecado. Os homens, para a gente encerrar o último texto já, chegando a 21 minutos. Os homens aborrecem o pecador ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. O amor cristão é tardio em censurar. Você não vai censurar. Pronto a receber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar. Você vai adverter? Sim. Você vai admoestar? Sim. Mas não é apenas isso. Esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é mostrar o amor, é mostrar a justiça, é mostrar o perdão. Para que a pessoa entenda que antes de vir a bronca, né, ela entenda que ela está perdoada, que ela tem um caminho a seguir, mas tem que abandonar isso. E nós, eu e você, devemos também abandonar isso. Pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e nela firmar-lhe os pés. Firmar os nossos pés na santidade, firmar o nosso alicerce, a nossa casa, na rocha, em Cristo. Devemos hoje mudar as nossas vidas, não ficarmos mais apegados com as coisas desse mundo. Devemos hoje buscar a palavra, buscar na palavra, buscar entendimento. O Espírito Santo quer trabalhar em nossa vida para que possamos compreender a palavra, para que possamos aplicar a palavra. Jesus veio aqui, morreu pelos nossos pecados, somos perdoados. Se assim querermos, se buscarmos e pedirmos perdão, seremos perdoados. E somos convidados a, como aquela mulher, ir e não pecar mais. Esse é o meu desejo para mim e para os irmãos nessa manhã, esse dia de hoje, irmos e não pecarmos mais, andarmos no caminho que é Cristo e ficarmos firmes com Ele, sempre com Ele. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum comentário a fazer, lê o capítulo, tem outro texto que queira trazer aqui para a gente conversar, discutir, deixa nos comentários, pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos, se puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Senhor, obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos concede, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor, transforma o nosso coração, que possamos, Senhor, ser movidos pelo Teu Santo Espírito, aceitar a verdade, toda a verdade, Senhor, que possamos, Senhor, andar em Teu caminho e fazer toda a Tua vontade, Senhor, sem que o nosso eu nos atrapalhe, sem que o nosso eu queira tomar conta e faça a vontade dEle. Que possamos hoje morrer para nós e Cristo viver em nós, Senhor amado, para que as nossas ações sejam aquelas as ações que Cristo tomaria. Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.